Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo a essa revolta minha, né? Em forma de vídeo. Você já deve ter visto por aí, né? O Fantástico ontem mostrou o caso da pastora Flor de Lis, né? Com ampla cobertura, etc e tal. Que ela adotou um jovem, né? Um adolescente. Aí esse adolescente adotivo começou a namorar com a filha biológica dela. Aí depois de namorar com a filha, parece que houve um interesse entre a mãe adotiva e o filho adotivo, que ao mesmo tempo era essa confusão que está rolando por aí, em tudo que é portal de notícia, TV e etc. Mas o motivo aqui desse vídeo aqui é porque eu estou muito revoltado com uma situação que passa despercebido pela maior parte da galera. É o seguinte: agora que veio a público que ela é a mandante do homicídio do marido, né, o pastor Anderson do Carmo e tal, o que a galera mais está dizendo, e a galera cristã, seja evangélico, seja protestante de qualquer denominação, é dizer o quê? Ah, ela não é uma cristã de verdade, porque um cristão verdadeiro isso, porque um cristão verdadeiro aquilo. Galera, deixa eu contar um negócio para vocês. Este aqui que vos falo é Jason Queiroz, advogado, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, professor, especialista, né, com mestrado. Então, assim, se um camarada que não terminou nem o ensino médio, a única especialização que tem é astrologia, não anomia. Astronomia? Não. Astrologia. É chamado de guru, de filósofo. Eu, então, estou me sentindo aqui com bastante propriedade para trazer uma informaçãozinha para vocês, para não deixar vocês aí serem pegos no contrapé. O que significa dizer isso? Essa história de verdadeiro, um isso de verdade, um aquilo verdadeiro, isso é o que a gente chama na dialética, e aí eu agradeço muito, quero deixar aqui registrado já o meu abraço fraterno, carinhoso e com saudade do meu professor de filosofia e filosofia do direito dos tempos da graduação, grande professor Joaquim Humberto. A maioria dos meus colegas detestava ele, mas é um professor maravilhoso que deu a conhecer as ferramentas de argumentação a todo mundo. E fica aqui o meu registro. Um grande abraço, professor Joaquim Humberto. O senhor me der a honra de assistir esse vídeo. Fica aqui as minhas homenagens ao seu excelente trabalho prestados na Unigran Rio, né? Em todos os campi, mas principalmente o campus aqui do Duque de Caxias. Então, assim, quando alguém fala verdade, né? Não é um cristão verdadeiro. Isso é só o que a gente chama, né, em filosofia, em retórica, né, na dialética, de falácia do escocês verdadeiro. É mais ou menos assim. Eu posto, né, faço uma postagem nas minhas redes sociais, tomando uísque com gelo, o famoso on the rocks, né? Aí alguém vem e diz assim: escocês não toma uísque com gelo. Aí eu respondo: mas eu tenho um amigo escocês que só toma uísque com gelo. Para não ficar mal, para não dizer que está errado, para não reconhecer o equívoco, ele diz assim: mas um escocês verdadeiro não põe gelo no uísque nunca jamais. Isso é a falácia do escocês verdadeiro. Isso acontece com várias situações. Está acontecendo agora com a Flor de Lis, né? Ela não é uma cristã de verdade, porque cristão verdadeiro isso, porque cristão verdadeiro aquilo, porque a mesma coisa acontece quando alguém
critica a ação truculenta das PMs nos estados, seja lá o estado da Federação Brasileira que for. Ah, mas ele não é um PM de verdade, porque PM isso, porque PM aquilo, porque PM... E isso acontece com qualquer coisa. Qual é a ideia, a estratégia da falácia do escocês verdadeiro? É mudar o foco. O foco é o uísque. Aí quando você vê, você está discutindo o que é ser ou deixar de ser escocês. Percebeu? E a galera está se especializando nessa falácia. A falácia do escocês verdadeiro. Ou escocês de verdade, como preferir. Procurei no YouTube. No YouTube não, no Google. Aliás, tem no YouTube também. Eu devo postar esse vídeo lá num canalzinho que eu estou criando no YouTube, né? E aí, quando você vê, você começou falando de uísque e gelo, e de repente você está falando de Escócia, da guerra, do não sei o quê, do que escocês não é escocês, da influência dos bárbaros, dos vikings. A galera está especializada nisso. Quer ver um exemplo? Um outro amigo meu, um professor também da graduação, professor Marcelo de Carvalho, postou agora recentemente, né, uma provocação filosófica. O professor Marcelo postou assim: quem votou no Witzel para governador do estado do Rio de Janeiro, votou em quem para presidente da República? Na mesma hora, mas não demorou 2 minutos, já brotou alguém lá com a falácia do escocês verdadeiro. É a mesma coisa de quem votou no Sérgio Cabral. Quem votou em Sérgio Cabral votou em quem? Aí, ou seja, aí já leva o papo para outra coisa, para outro campo, para outro lugar. Isso é o quê? Cortina de fumaça. Isso é falácia. Eu fiquei tão revoltado com isso, né? Porque brotou agora pastor de todo canto. Tem um tal do Henrique Vieira, que é o pastorzinho da esquerda, né? O pastorzinho de estimação da esquerda, que está agora dizendo que não, ela não pode generalizar. Pode sim. Sabe por que pode? Porque generalizar é falar do geral, do grosso, da maioria. Então, quando você está falando de maioria, você não está botando as exceções. Você está falando da maioria, do geral, em geral. Ou seja, generalizar é falar do geral, não é botar essa indução a erro que fazem de novo, que generalizar é botar absolutamente todo mundo. Não, generalizar é falar do geral, ou seja, da maioria, a maioria absoluta, que é a metade mais um. Isso é chamado de maioria absoluta. Então, a gente fala do geral, claro, vai ter as suas exceções, as suas raras e honrosas exceções, evidente que vai existir. Mas a gente pode generalizar? Pode sim, porque enquanto Flor de Lis estava demonizando religião de matriz afro, enquanto Flor de Lis estava demonizando sexualidade, chamando de doença, porque o sufixo ismo, quando se fala homossexualismo, está se falando da doença, do período em que ainda era considerado doença, anomalia e etc. e tal. Desde os anos 70, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já não trata mais nenhum tipo de sexualidade como doença. É só um traço comportamental. Só isso, mais nada. Então, enquanto estava demonizando a religião de matriz afro, demonizando sexualidade, demonizando aborto, demonizando a adoção de crianças por casais homoafetivos, enquanto estava tocando o terror com toda sorte de preconceitos, intolerâncias e afins, não tinha um cristão, católico ou protestante, de qualquer denominação que seja, para dizer assim, olha, isso aí não condiz com a realidade. Agora que a Bonita, né, que tem aí diversas fotos dela circulando nas redes sociais sem peruca, que é uma beleza. Uma beleza. Nossa. Enfim, falando sério agora. Agora que a Bonita foi pega no pulo como mandante do homicídio do ex-filho, ex-genro e agora ex-marido, porque ela mandou matar, aí agora ela não é cristã. Agora não.
quando ela estava fazendo aquelas demonizações todas que eu citei, aí tudo bem, isso é ser cristão, né? Aí vai aparecer alguém com outra falácia qualquer, ou do espantalho, ou do escocês, para dizer que não sei o que blá blá blá, e que... Só que a verdade é a verdade e enfim, né? Então assim, o que eu quero fazer aqui? O que eu pensei? Eu muito revoltado, eu queria fazer alguma coisa, então o que eu bolei? Eu, Jason Queiroz, advogado, professor universitário, caralho, A4. Resolvi que eu vou fazer o quê? Amanhã já é o mês de setembro, né? Amanhã começa setembro, aí vai entrar a primavera e tem até aquela música, né? Quando entrar setembro. Enfim, quando entrar setembro, ou seja, amanhã, eu todo dia, por volta das 10 da manhã, vou postar aqui e no canalzinho no YouTube, que eu já criei, mas não postei nada ainda, um vídeo falando sobre as 30 principais falácias, o que são falácias, o que é dialética, o que é retórica. Eu vou explicar tudo isso, é de graça, não estou vendendo nada não, né? Porque hoje em dia tem gente até vendendo nude. Não, eu não vou vender nada não tem que se inscrever, digitar e-mail em algum lugar, não tem que marcar ninguém. Quiser marcar alguém aqui embaixo para alguém ver e ter argumento, ter ferramenta para rebater essas falácias, né? Eu vou falar sobre 30 falácias que é mais usada nas redes sociais e principalmente nesse período de campanha eleitoral, né? Esse ano é eleição municipal, escolheremos prefeitos e vereadores. E na 2022 nos aguarda a eleição majoritária, que é quando a gente escolhe presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São 5 votos numa tacada só. Agora a gente escolhe só prefeitos e vereadores, né? Mas, fiz arminha, credo, tá repreendido. Enfim, a gente vai escolher só prefeitos e vereadores. Melhorou, vizinho, né? A gente escolhe só prefeitos e vereadores e já vai rolar aquele debate, isso e aquilo. Uma coisa que eu vou explicar, deixar de antemão. Vereador é candidato ao legislativo, não à secretaria de obras. Então o vereador que promete fazer praça, rua, escola, ele não é secretário de obra, ele vai fazer lei. Vereador pertence ao legislativo municipal. Mas enfim, isso já é um outro papo. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: a partir de amanhã vou começar um vídeo, vou explicar melhor essa falácia do escocês verdadeiro, né? E vou dar uma introdução sobre todas as outras grandes falácias que a gente encontra pelas redes sociais, né? Quando você posta uma coisa, a pessoa te ridiculariza ao invés de falar contra o argumento que você postou. Isso é o discurso ad hominem, o discurso pela misericórdia, né? Que toca a pessoa, ai, as criancinhas, evangélico adora, ai, as criancinhas, não, porque as crianças, isso é o argumento pela misericórdia, pela emoção, não tem razão, não tem fundamento, não tem lógica nenhuma. Então olha só, para encerrar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, que eu sei que a galera não tem tempo, nem paciência, nem mente para assistir vídeo muito longo. Essa história de que Flor de Lis não é evangélica, não representa sim, né? Quando o imperador Constantino cria o cristianismo como religião oficial do Império Romano para tentar evitar a derrocada final do Império, ele dá início, na verdade, ao quê? A Idade das Trevas. É por isso que o período subsequente à Idade das Trevas é chamada de Iluminismo, século das luzes, né? Que aí vem Rousseau, Voltaire, Diderot, aquele povo todo falando na liberdade, expressão, posso não concordar com tudo que você diz, mas morrerei lutando pelo direito de dizer. O que hoje em dia está dando uma certa complicação, mas enfim. Cristianismo, desde sempre, é uma ferramenta de manipulação social, político-social, né? O cristianismo não foi criado por Cristo, o cristianismo não foi criado sequer por nenhum dos apóstolos, o cristianismo foi criado por um imperador romano, né? Para manipular
a população a seu favor, tanto que resultou na Idade das Trevas. Então, quando se você assistir por aí algum papinho de alguém dizendo ela não é representante, que Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus é uma figura mítica criada para legitimar, para validar intolerância e preconceito de toda sorte. Porque quando está se falando contra religião de matriz afro, homossexuais, aborto e etc e tal, ninguém diz que não é cristão falar isso, né? Aparece uma ou outra voz ali e aqui, certo? Então, amanhã, se você quiser, marca alguém aqui ou não marca, ou faz um vídeo para dizer que eu estou errado, mas pesquisa. Não vai usar discurso ad hominem, não vai usar falácia do espanto, não vai usar uma falácia qualquer para tentar rebater o que eu estou dizendo. Pesquisa, fundamenta, apresenta um argumento anterior. Não vem com lero-lero, não. Ok? Então, galera, até amanhã. Eu estou revoltado com essa situação, mas eu vou fazer alguma coisa de útil. E fica aqui o alerta para vocês. Quem quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma relaçãozinha para vocês já irem olhando, terem uma noção do que vai ser dito nos próximos vídeos de amanhã e do mês inteiro de setembro, que eu vou tentar aqui, vou me esforçar para trocar essa ideia com vocês. Valeu? Um beijo grande e até amanhã, meus queridos. Até a próxima.